Cássia, quando nós casamos, a gente passou por muita dificuldade. Estamos começando mais um Teodoro Cast e hoje, Samuel, Hoje promete, hein? hoje promete. Temos um assunto a abordar aqui e é um assunto que é a base de tudo, Sim. é a base da humanidade. A gente pode pensar assim, a gente pode colocar assim. E hoje a nossa conversa é sobre Clássico. o clássico. Fla-Flu? Não. Não. Corinthians e Palmeiras? Não, também. Não, também. Mas eu acredito que todo mundo que existe já se deparou em uma fase dessas duas realidades. Em uma fase de muitos questionamentos, muitas preocupações, porque isso gera preocupações para a vida, efeito presente, efeito futuro, aí lembranças também em relação ao passado. Mas o tema de hoje, a conversa nossa de hoje é sobre vida de solteiro E vida de casado. Eita. e ninguém melhor do que nós, Um solteiro e um casado. como um solteiro como um casado, Um solteiro por né? Aproveitando para dar um beijo para Cássia, meu amor, um beijo, e para poder pontuar, compartilhar de algumas coisas gerais, talvez até intimidade, Sim. para que isso sirva de exemplo, para que isso sirva talvez até de um direcionamento para você, seja casado. Seja solteiro. Então, para já dando sequência, Vamos lá. Samuel, Eita. meu irmão, não é um debate, mas pode virar. Tudo depende das perguntas, né? Depende. Depende Fluiu, do viu? seu da sombria, né? Meu irmão, mas me fala, Vamos você lá. como um solteiro hoje, né? Você pensa em casar, você tem esses pensamentos, planos como esse futuro. A pergunta é importante porque vamos só se atentar para uma coisa aqui. O ser do estar. O ser Do e estar. do estar. A diferença dos Porque dois. se eu falo eu sou solteiro, isso vai trazer a ideia de que eu vou morrer assim. É um estilo de vida. E é uma condição que, principalmente no meio religioso, é usada como o celibatário, aquele que não se casa. Então, se eu falo eu sou solteiro, Padre. um padre, por exemplo, e até mesmo alguns cristãos protestantes que optam, que vão ter um melhor rendimento no reino e sem peso algum também, e acabam indo para esse caminho do celibato, não se casam. No dia a dia, no almoço de domingo, com um tio que fala é pra ver ou pra comer. É o famoso ficou pra titia ou pra titia. Exatamente. É o que aceita o estado de Solteiro. Sou. Solteiro. solteiro. Agora, o estar solteiro, ele apresenta uma fase. Então, Passagem, né? Isso. Por isso que eu falo agora. Eu não sou do time do eu sou solteiro. Eu sou do time que eu estou. É uma fase. Mas, como você perguntou, sim, pretendo casar, se Deus quiser. Por isso que esse vídeo hoje, na condição estou solteiro, mas no próximo, Deus sabe. No próximo pode ter surpresas aí pro pessoal. Olha só. Mas é importante na introdução aqui a gente fazer essa diferença do eu Ser- sou solteiro e do eu estou. E pegando um gancho do que você está falando, não só para o estado civil, eu acredito nisso aí para a vida. Sim. Estar numa condição difícil, ou ser, né, de aceitar e eu estou passando por uma situação difícil, ou é difícil, ou é tudo difícil. A gente ouve isso no dia a dia, né? Bastante. Em relação a todas as matérias, seja profissional, seja pessoal, talvez seja uma linha meio complexa ou até assunto para outro dia. Sim. Mas a própria depressão, né? A gente vê casos e assiste casos de que o romper, a libertação, a cura acontece quando ela entende assim, eu passei por isso, Sim. eu não estou nisso.
Eu não sou isso. Eu não sou isso. Então, assim, abrange muita coisa, né? Engloba tudo. Engloba tudo. Mas como hoje a nossa proposta é justamente abordar essas duas linhas aí, né? Solteiro, Trazer vida de as casado. realidades, as vidas. Então vamos lá. Porque a gente vive Quantos filhos nessas... você quer ter? Filhos. Olha, eu penso aí no mínimo uns 3. Uns 3. No mínimo. A casa você não pode ouvir essa parte, mas lá em casa Fala baixinho, fala o objetivo é 5. 5 filhos. Comprar uma Kombi já. 5. Comprar uma Eu minivan. tô vendo meu carro já pra minivan. Botar os bancos. Exatamente. Tira a carteira C. Mas é isso. Assim, hoje, na realidade, hoje de casado e todo o contexto que a gente passou, desde lá no começo, né? Minha vida antes de me casar, eu vejo vários pontos assim que assim, são muito legais de serem compartilhados, de coisas que eu vivi, passando pelos estágios, né? Coisas que eram boas e ficaram melhores ainda, coisas que no pós-casado eu identifiquei que não era boa e quando eu só tinha o acesso àquilo era muito bom, mas entendeu? As questões que a gente abre mão, As renúncias. as renúncias e por aí vai, uma infinidade de apontamentos, né? A gente vai trazer alguns mais comuns, né? Ou até mais essenciais, mas todos eu acredito que somam de alguma forma Sim. para todo mundo. E é importante quem está nos assistindo e ouvindo entender uma coisa: as duas fases têm as suas relevâncias, têm os seus desafios, as duas. Vida de solteiro, vida de casado, como eu disse, principalmente nesse contexto pós-moderno que nós vivemos, muita informação, muita pressão. Mas os dois contextos têm o ônus e o bônus, os dois. E isso não só para o cristão, vai para o ateu, vai para pessoas de outras religiões, vão passar por desafios. Mas é claro, o indivíduo, o ser humano vai passar. Mas nós vamos procurar aqui abordar dentro de uma cosmovisão cristã, protestante, porque são máximas que a gente entende que é relevante. E não é falar de religião, é falar do que a gente vive. Do que a gente vive. A gente fala, você fala do que você vive. E isso quer dizer que outra pessoa pode sentir o impacto daquilo e através disso decidir mudar. Exatamente. Decidir seguir um exemplo. Exatamente. Então não é trazer um tema que talvez nem você vive, nem eu viva. Não, são realidades da nossa vida, o que a gente compartilha, dia a dia. as nossas histórias com propósitos, é realmente o que a gente vive na pele, Na dia a dia. Exatamente. Então, bem por isso aí. Mas vamos lá, me fala qual que é o maior desafio para você assim, de ser solteiro? O que você encontra e depara como mais difícil? Para você, solteiro, sim, e para outros, para os solteiros? É saber lidar com a questão da solitude. É o maior. Porque quando a pessoa ela não sabe lidar com a solitude acaba virando a solidão maximizada. E há uma diferença entre a pessoa ter o seu momento de solitude, aproveitar isso, se desenvolver com isso, e um outro lado, a pessoa viver num abismo de solidão. E quando a pessoa entra nesse caminho da solidão extrema, qualquer ser humano para ela é um príncipe ou uma princesa. Por isso que a gente vê muitos relacionamentos aí que começam hoje, daqui a pouco acontece até mesmo tragédias ou alguma situação, ou pessoas que ficam numa cadeia emocional só por conta disso, dessa palavra chamada solidão. A solidão, quando é excessiva, traz esse setor, esse contexto de muitas e muitas complicações na vida da pessoa. Mas por que solitude? Estar só não é problema. Já dizem os antigos, pior é do que estar mal acompanhado. Não é? Mas quando você tem esse tempo, essa fase, aqui vamos pontuar aqui, principalmente para aqueles que têm uma visão de futuramente se casar.
colocar nisso. Essa fase de vida de solteiro, do ser solteiro, é uma fase de muito crescimento também, de muito desenvolvimento, de muito avanço. Então, assim, eu não posso, nessa fase, ficar com aquela expectativa da vida 2 para buscar um preenchimento. Não, eu já tenho que chegar lá cheio. Eu não posso chegar lá na metade, aquela ideia da metade da laranja. Não, isso é só uma música muito bonita, mas não é por aí. Então eu tenho que estar completo agora para chegar lá e somar. Eu creio que você passou por isso e está vivendo isso. Então, assim, é um dos grandes desafios, é a pessoa saber lidar com essa fase, é a pessoa entender que a solitude é algo bom, é um momento de crescimento, de avanço, é onde as pessoas vão estudar mais, vão se dedicar mais, profissionalmente, espiritualmente ou ministerialmente, vão ter esse empenho maior. Agora, quando a pessoa está nessa fase, e é algo até meio pesado que eu vou falar, mas quando a pessoa está nessa fase, começa a abrir aquele leque de uma solidão excessiva, de uma solidão exagerada, uma solidão que a pessoa não aguenta ficar sozinha. É muito perigoso. Por quê? Porque se a pessoa está vivendo essa fase de solteiro e ela não suporta viver assim, e para ela precisa de alguém, depende de alguém, que muita gente usa, né, a dependência emocional, isso é um problema sério. Por quê? Porque mostra que o maior problema é a própria pessoa, é a pessoa em si. E é interessante porque se a pessoa não está bem nessa condição, nessa fase de solteiro, quando ela chegar no relacionamento, ela vai levar problema. Vai levar problema para o relacionamento. Para o relacionamento. E sabe o que é interessante? Poucos dias eu li um livro, muito show. O título do livro é Minha Vida Não é Cinema. Bem interessante. E o autor fala o seguinte, que via de regra os relacionamentos não causam problemas. Os relacionamentos revelam os problemas que a pessoa tem. Exatamente. Então por isso que é bom a vida de solteiro nesse contexto de solitude, de crescer, amadurecer. Até porque quando a gente já vai para um contexto mais bíblico, a Bíblia sempre, quando vai abordar essa questão de relacionamento, a Bíblia aponta o homem, não quer falar do menino. Porque quando fala o homem deixará pai e mãe, está falando de um grau de maturidade, alguém responsável. O menino não deixa pai e mãe, o menino fica lá. Mas o homem deixa. Então, assim, é a fase do crescimento. Então, aproveitar a solitude. E é um grande desafio, sim, porque muita gente não gosta de ficar sozinho. Muita gente não suporta. E precisa de alguém. Estamos aí se aproximando do dia 12, então exatamente. As redes sociais começam. Dia dos namorados. E aí começa aquele alvoroço todo. Mas é importante as pessoas terem isso em mente, a solitude é algo bom, é esse tempo de crescimento, esse tempo de amadurecimento, de avanço, e claro, né, principalmente o nosso Criador. Qual que é a diferença entre solitude e solidão? Com um exemplo assim. A solitude, não que a solidão, é importante entender isso, por isso que eu frisei bastante, a solidão excessiva, né? Porque quando a gente fala só de solidão, a gente vai na Bíblia e vê em Gênesis 2:18 que o próprio Deus olhou e falou, não é bom que o homem esteja só, ou vive só. Então o próprio Deus olhou e falou assim, não é bom a solidão. Agora eu te pergunto, foi Deus que pediu uma mulher para, ou melhor, foi Adão que pediu uma mulher para Deus? Não. Ele estava no lugar perfeito, tudo perfeito, numa condição perfeita e falando com Deus perfeito toda a viração de tarde. No momento ele chegou assim, Deus, eu percebi que o leão tem a leoa dele. O cachorro tem a cachorrinha. E eu aqui, em nenhum momento, foi Deus. Gênesis 2:18 é claro. Viu Deus que não era bom. Então a solidão não é algo bom. Cara, olha isso. A solidão não é algo bom. A solitude, como eu falei, como ela está dentro dessa fase, e abrindo um parênteses aqui, a solitude não é só para o solteiro. Às vezes o casado vai ter um momento de solitude. Passa por um momento de solitude. Né? Aquele momento que às vezes o marido chega em casa, vai querer ficar um tempo a sós ali. A caixa do nada. A caixa do nada que ele entra e esquece. Ou aquele momento que ele vai querer entrar no quarto, pegar um livro, ou vai ficar tocando um instrumento ali. Algo dele. Ou ligar um videogame, ou ligar a televisão, não está assistindo nada, mas está ali. E tem isso. Só que para o solteiro é uma situação assim, um pouco mais delicada. Por quê? Porque o solteiro vive mais tempo nisso. O casado não.
Ele vai lá, vai entrar na caixa do nada, mas daqui a pouco tem as demandas da vida de casado. Qualquer hora que ele sair, Tem a responsabilidade ali, tá ali. O solteiro não. Então esse é o cuidado. ele tá na caixa do nada, quando ele sai, ele tá no nada Não tá ainda. nada ainda. O que ele vai fazer com isso? E aí muita gente se perde no caminho. Muita gente vem com aquela ideia, eu preciso de alguém para me completar, preciso. Realmente, a visão de Deus não é o homem ficar só. Por isso que a Bíblia fala, ele fez a mulher, uma auxiliadora que ele seja idônea. Mas eu não posso me desesperar. Esperar sim, desesperar não. Porque tem muita coisa boa que dá para fazer, que dá para aproveitar, que dá para se desenvolver enquanto solteiro. Vida de solteiro não é problema. O problema é uma vida de solteiro mal vivida, mal aproveitada. Entendi. Se for aproveitado quando chegar no matrimônio, vai fechar o ciclo de solteiro, vai abrir o ciclo do matrimônio e a pessoa vai continuar avançando. Um progresso crescente e gradativo, não decrescente e destrutivo. Você falou aí, por exemplo, de chegar no relacionamento não pronto, né, com uma bagagem, às vezes até um tanto quanto ruim, de levar alguns problemas para o relacionamento. E aí o próprio exemplo que você deu agora do livro, Sim. do escritor. O escritor disse, só para reforçar, Que relacionamentos não causam problemas. Ele simplesmente revela os problemas que a gente tem. aí tá um detalhe. Quando eu e a Cássia, quando nós casamos, a gente passou por muita dificuldade de alinhamento. Ao mesmo tempo que a gente vive muito intenso desde sempre. Desde a fase do namoro, nós passamos ali pelo namoro, pelo noivado, casamos. E passamos por dificuldades nesse ajuste, né? É um ajuste diário. Sim. Né? O nosso amigo Vero esteve aqui com a gente, falou a importância do casamento para ele. Ele até abriu uma intimidade bem expressiva. E o que eu quero dizer? Meu relacionamento é perfeito para mim. Ele não é o perfeito, né? Há parâmetros de comparação, até porque isso eu acredito que é algo que não se compara, né? Cada indivíduo tem a sua personalidade, sua forma de expressão, sua bagagem cultural, que são os seus registros desde quando nasce. Então, tudo que existe são bases para que a gente se molde, né? A melhorar, Sim. a viver melhor. Então, hoje eu tenho a plena convicção, a plena certeza de olhar e dizer assim: o meu relacionamento é perfeito para mim, e isso é muito recíproco por parte da minha esposa também. A gente fala sobre isso no dia a dia. Só que os maiores problemas que nós passamos no início, casados, né, quando você, depois de um desentendimento, não vai mais cada um para sua casa, estão dentro do mesmo ambiente, do mesmo teto, o mesmo quarto, a mesma cama. Ao longo da busca, ao longo do tempo, pela busca de entender e resolver isso aí, né, porque a gente nunca aceitou um desentendimento sem solução. Tem as questões do dia a dia, eu quero pizza, eu quero lanche, e chegar num acordo. Eu prefiro vermelho, eu prefiro verde, e chegar num acordo. Não isso. Questões relacionadas a pensamento mesmo, entendimento. E a gente conseguiu entender, né, sem desonrar ninguém, sem descobrir ninguém por ética, por princípios, mas a gente conseguiu entender e visualizar que tudo o que ela trazia com um certo peso negativo, e que tudo o que eu trazia também com um certo peso negativo, que influenciava para um desgaste do nosso relacionamento, estava totalmente ligado com os meus registros de cultura, padrão de comportamento para trás. E dela, registro, padrão de comportamento para trás. No contexto familiar, no contexto, né, da criação, enfim. Cultura hereditária. E cultura hereditária, essa é a palavra. Então, além, somando com o que você falou, por exemplo, do indivíduo chegar pronto nesse momento, eu acredito que na maior plenitude dele, no pós-casamento, né, no casado ali, ó, que passa do estágio de solteiro para casado, eu chamo de pós, mas é o início do casamento, não é pós. Mas ali vem à tona a realidade daquilo que é subliminar na nossa vida, é inconsciente, que é a prática
de registros de que tivemos, entendeu? Então eu acredito muito na sensatez de entender isso aí rápido, porque quanto mais rápido você identifica um problema, mais rápido você resolve, estanca ele e não vira um problema maior. E isso em todas as áreas da vida do ser humano. Então, muito bem colocado. Eu sou uma das pessoas que valida essa fala desse autor desse livro aí, da realidade que a gente está falando, porque é uma coisa que eu vivi. Mesmo tendo buscado da melhor forma possível, idealizado todas as coisas que eu idealizei, chegar pronto para casar e fazer a minha esposa feliz, não começamos felizes. Porque existe todo um ajuste, claro, né? Uma alegria pelos desafios do início da nova vida 2, mas o peso dessa consequência, das discussões, dos entendimentos, padrões de comportamento, influenciam bastante. E às vezes tem casado que está casado há muitos anos, muito tempo, ou até que acabou de casar. Mas enfim, enfatizando os que estão a um longo prazo já casados, ainda não identificaram que a matriz de um problema conjugal com seu esposo, com a sua esposa, de um desalinhamento, é a identificação e correção individual, né, própria, de um padrão de comportamento, de um registro, de uma coisa antiga. Por exemplo, meu avô fazia isso com a minha avó. Meu pai falava isso. Eu falo isso inconscientemente, aqueles registros instalados, né? Então a gente vê muita melhora. Eu vim a melhorar bastante no nosso relacionamento. Hoje a gente tem uma bênção, uma alegria, assim, uma responsabilidade gigante de receber casais que nos procuram pelo nosso testemunho do dia a dia. Pessoas que veem a nossa vida do dia a dia e falam, eu quero ser assim. Aí a gente olha para trás, quando a gente está sozinho em casa, e fala, não foi só isso para chegar aqui. E no dia a dia a gente compartilha isso com as pessoas, né? Por trás de toda apresentação tem um ensaio, tem os erros do ensaio. E a vida é um teatro, né? Até que se finalize ela. Até que feche as cortinas. Até que se feche as cortinas, né? A cortina se abre no dia do nascimento. E o que eu estou fazendo? Eu estou me empenhando para o meu papel, né? O meu papel aqui na Terra. Exatamente. E o que você fala em relação aos bônus? A gente falou de ônus, né? A gente falou de apontamentos que levam a ônus. Em relação aos bônus, em relação ao que é bom, o que você pontua do... Bom, como eu falei que é uma fase boa, claro, vivida de maneira correta, dentro de princípios e valores que nós acreditamos e vivemos no dia a dia. Mas eu vou partir primordialmente aqui de um texto bíblico que é maravilhoso e foi escrito por um solteiro, que é 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32. Paulo fala o seguinte, que os solteiros cuidem das coisas do Senhor e de como agradar a Deus. Então vamos partir por isso aqui. É por isso que no primeiro podcast eu até comentei aqui com vocês, eu falei assim, hoje eu tenho hora para chegar na igreja, não tenho hora para ir embora. Diferente de alguns irmãos, como só minha esposa está me esperando, eu tenho que ir lá buscar, já muda, eu vejo as conversas ali. Eles até brinquei, Samuel, você está tranquilo, eu falei, eu posso ir embora um pouco mais tarde. Então a gente fica ali orando, ajudando, enfim. Mas partindo desse ponto que o apóstolo Paulo aconselha, cuidar das coisas do Senhor, primeiro, é o envolvimento que todo solteiro precisa ter com intensidade. Não que na vida de casado você não vá fazer isso, mas já a gente vai chegar no versículo seguinte, que Paulo dá outra orientação. Então assim, o bônus é você poder ter esse empenho maior na obra de Deus, com a igreja, com a sociedade também, trabalhos voluntários, e fora o desenvolvimento em si. O avanço, você vai ter mais tempo para estudar, você pode levar umas 3 faculdades aí tranquilo, casado é uma e olha lá, né? E às vezes quando aumenta a demanda profissional, querendo ou não, já vai prejudicando um pouquinho dentro de casa. O solteiro é mais tranquilo nisso, né? O futebol, mas... A gente tem amigos que estão ausentes do futebol por conta da... Poderia falar nome aqui, mas não vou falar não, por da revelação tá... Mas
partindo desse ponto, eu acho interessante isso. E até algo que eu aconselho aos solteiros, estando hoje na condição de solteiro, como eu falei, amanhã é outro dia, mas se envolver mais. Principalmente o pessoal que nos acompanha aí, você que serve em alguma comunidade de fé, se envolver mais com a sua igreja, auxiliar mais suas lideranças. Vai fazer a faxina na igreja. Deixa eu fazer uma pergunta. Trazer 2 vassouras, um rodinho. O que poderia honrar mais a Deus, servir mais a Deus, estando solteiro, para alguém que não é de uma igreja? Para alguém que não é. No dia a dia. A gente entende a questão de princípios. E nós dois aqui cremos na questão da palavra de Deus, né? Que é a Bíblia. A Bíblia é o único manual e regra de fé e prática do cristão. É o nosso manual. Quando você compra um carro zero, vem um manual ali para você fazer o que tem que fazer e evitar aquilo que ele pede para não fazer. A Bíblia é o manual do ser humano. Nosso único manual e regra de fé e prática. Primeiro, eu ainda aconselho a se envolver em uma comunidade de fé. É de suma importância. Até porque a gente sabe da necessidade que temos de congregar, de estar em comunhão com outros irmãos, outras pessoas. Isso é essencial. Embora tenha um grupo, os chamados desigrejados, isso aí já não é questão de ser solteiro ou casado. Isso é um grupo que vem crescendo até mesmo no nosso país. Mas é meio problemático isso. Até porque a orientação bíblica é congregar, é se envolver. Jesus ia no templo. Jesus ia. Então, ele sendo Deus, a gente poderia pensar, por que ele foi? Como exemplo, para a gente ir. Mas, até que a pessoa se encontre em algum determinado lugar aí, primeiro, trabalhos voluntários. Ela tem mais tempo, ela pode fornecer um domingo dela, um final de semana, porque a gente sabe que durante a semana tem um trabalho, ou pós-trabalho também, ou antes, enfim, trabalhos voluntários, e a gente sabe que precisa. Há poucos dias eu fiquei sabendo que estava saindo aqui de Maringá, não sei se já foi, não sei se foi 1 ou 2 ônibus aí, o pessoal indo para o Rio Grande do Sul. Então ele estava falando, quem quiser ir, voluntário, uma oportunidade. É claro que para o casado é um pouco mais delicado, pelas demandas. O solteiro já é mais tranquilo, vou entrar lá, fazer a mala e vou ir. Ajudar. É até uma experiência. É uma experiência para a vida. Mas um conselho maior que eu dou é procurar se envolver com a comunidade de fé. Porque aí você vai se desenvolver mais e mais. Principalmente para o solteiro. Ali ele vai estar nesse preparo até chegar aos laços do matrimônio. E querendo ou não, a gente sabe que a vida ela é regida por princípios. Quando a gente quebra o princípio nos quebra depois. Então por isso que eu parto desse ponto, principalmente fazendo as minhas palavras do apóstolo Paulo. Se envolva com as coisas de Deus, procura agradar a Deus e envolver no máximo. Então hoje vai ter uma limpeza na igreja, estou lá dentro. Vai ter um evento, vai ter um seminário, vai ter um culto, ou vai ter um trabalho social, uma tarde social para cortar cabelo, vai fazer a unha lá. O pessoal se envolvendo no máximo. E também desenvolvendo a si, crescendo, seja profissionalmente, ministerialmente, enfim, se desenvolver. Mas entender que na condição de estar solteiro, é aproveitar isso, é aproveitar essa fase. E há poucos dias eu estava conversando com um amigo lá da igreja, casado, e falou assim, olha, a fase solteira nesse ponto para mim foi bom, porque eu pude desenvolver muito, crescer muito. Então, quando eu cheguei no casamento, que eu tive que pôr um pouquinho no freio em algumas demandas, eu não fiquei, nossa, o casamento me limitou. Não, por quê? Porque na fase de solteiro, ele aproveitou, cresceu, amadureceu, se envolveu. Então é importante isso. E é um bônus maravilhoso, porque só quem está fazendo isso pode falar, sabe a sensação, é maravilhoso. E eu acredito que acaba ocupando também aquele tempo exatamente. Que se converte em estado de solidão, porque você está envolvido em massa ali, automaticamente são oportunidades, né? Você estar posicionado para às vezes ali conhecer o seu cônjuge, a gente tem várias histórias. E aprender com pessoas ali já experientes também. Exatamente. Porque é isso que eu falo do quão importante é o se envolver, o congregar. Porque ali a gente sabe, no ambiente da comunidade de fé, da igreja, enfim, tem pessoas ali com 30, 40 anos de casamento. Então é pessoas que o solteiro vai grudar ali para aprender, para crescer, seguir conselhos, orientações. E eu aproveito muito isso ali na
na minha comunidade de fé. Eu procuro conversar com pessoas experientes, tanto com recém-casados, pessoas que estão há 10, 20, 30 anos aí casados. Então, traz esse crescimento. E essa questão dos conselhos aí é muito importante, né? Não só pelo tempo, mas a intensidade desse tempo vivido, né? Os registros, a história de tempo desse casal. Por quê? Já dando essa importância para histórias e conselhos, né, de casados, para um momento que eu e a Cássia passamos por algumas dificuldades de ajuste, alinhamento lá no começo, não tivemos bons conselhos. Não foram conselhos ruins, nós não tivemos conselho de separar, não, de forma alguma. Mas, vez que nós nos empenhamos em olhar um olho e falar assim, não aceitamos isso, vamos buscar resolver, né, na raça mesmo ali, claro que honrando e reconhecendo as pessoas que foram importantes para nós, tivemos conselhos que talvez se tivéssemos seguidos, mesmo com boa intenção, não estaríamos onde estamos hoje. É um apontamento bem legal e interessante, porque falamos sobre isso também, né, com o nosso amigo Veva, mas não é só o tempo, né, é a experiência dentro desse tempo. Eu e a Cássia ouvi uma frase quando a gente estava noivo para casar. Uma pessoa disse para nós assim, olha só, ela disse assim, acrescentem vida aos anos da vida de vocês juntos e não anos à vida de vocês. Ou seja, viver intensamente, não deixar de aproveitar uma oportunidade dentro de um ano. E não só acordar, viver e dormir, acordar, viver e dormir, e os anos serem acrescentados na nossa vida. Por exemplo, eu e a Cássia tem 5 anos de casados, né? Total de 8 juntos. A gente se arrisca em dizer que temos bagagem no nosso casamento superiores a pessoas que estão há 10, 15, até 20 anos juntos ali, pela intensidade de viver as coisas. Por exemplo, na identificação de um problema, não deixar ele de lado, trazer ele para a mesa, né, abrir ele, por mais delicado e doloroso que seja ou que foi, e como resolve isso aqui, e resolver. Porque a gente entende que hoje, né, nessa plena convicção e conhecimento, é muita renúncia. A renúncia não é só na fase solteira, ela continua depois de casado. É muita... eu abro mão para que a vez dela seja concretizada, para que a vontade dela seja feita. Do outro lado, ela também vive de renúncias e abre mão para que eu tenha a realização. No casamento a ideia não é você ser feliz, é fazer. A gente ouve isso. Na prática, realmente é mais difícil a compreensão disso aí. Porque ao mesmo tempo que você faz, você espera. Entendeu? Você entra num conflito ali, mas de sensação de injustiça. Mas como? Eu vou ficar só fazendo e eu não vou receber nada? Aí entra em questão algumas coisas que na cultura, padrão de comportamento, registro de cada um, pode trazer à tona problemas maiores. Sim. Mas, em resumo, simples, e o simples é muito difícil de ser feito, é isso aí. É eu abrir mão das minhas vontades para que a vontade dela seja feita. Eu abrir mão dos meus quereres para que o querer dela seja feito. Aí quando há esse elemento, do lado dela também existe isso aí. Então naturalmente vai existir um acordo, uma boa e ótima intenção para que a decisão satisfaça os dois lados. Claro que é necessário que tenha situações que a gente faça por onde, não, eu faço questão de que seja a tua vontade. Para ela sentir
o prazer da valorização, né? O afeto, né? E eu sinto isso em outros momentos também, que ela faz questão de que seja a minha vontade. Não, tudo bem, vamos fazer isso aqui. Não, eu quero essa aqui agora, que é a sua. Então, essa cumplicidade torna um casamento feliz. Porque passa a não ter problemas. Não tem problemas. Os problemas vêm, mas eles não entram. Porque o casal passa a ser blindado, entendeu? A gente entende, compreende com o amadurecimento que a gente vai construindo uma blindagem, um escudo, que os problemas sempre vão vir, mas não vão entrar. Porque na maneira ou no modo que você recebe eles, você já consegue filtrar, absorver, mesmo que no dia a dia tenha os desentendimentos, os desencontros de pensamentos. Isso aí é natural do ser humano e para sempre vai ser. Indivíduos. Agora, a maturidade de encontrar esses dois pontos é o que vai tornar um bom resultado, é o que vai tornar feliz, né, e com sucesso um casal. Por exemplo, eu e a Cássia no começo, quando a gente tinha um desentendimento, uma discussão, eu ficava no silêncio dias ali. Isso corroía ela. Ela já queria conversar e já falar e tudo mais, tal. Agora, os dois extremos, tanto o meu quanto o dela, sem o ajuste, né? Não é que um estava certo e o outro errado, ou o outro errado e um certo, mas sem o ajuste, poderia ainda trazer um problema maior, porque no calor do momento, falar as coisas com a intenção de resolver, mas que traria palavras de gatilho e tudo mais, enfim. Ajustamos o entendimento de que o silêncio imediato vale mais do que 1000 palavras. Agora, esse silêncio imediato precisa ser curto, precisa ser para você. Pode ser estendido. Não pode ser estendido, ele precisa ser aquele silêncio assim, de guarda as minhas palavras no calor do meu momento, das minhas emoções. Aí já entra toda uma questão de domínio próprio, de controle emocional, para que quando eu esteja na plena consciência, na sã harmonia, falar de forma que eu vou ser compreendido de maneira correta, o que vai gerar o alinhamento das partes. E é aí que entra o que eu falei do apóstolo Paulo, porque se no 1 Coríntios 7:32 ele falou para o solteiro, por isso que eu falei na questão, né, de envolver com as coisas do Senhor, buscar crescer, e o solteiro, ele tem muito disso, de às vezes quero estar mais com solteiros. Não, é legal porque é mais liberdade, tudo, mas procurar dar com essas pessoas casadas, experientes, pessoas de boa influência, para ter uma visão lá da frente, até mesmo para saber, rapaz, será que é isso mesmo que eu quero? Entendeu? Para ter essa compreensão, porque o proverbista já dizia, né, que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas aí quando ele vai para o versículo 33, aí Paulo já tira o solteiro de cena e fala do casado. Que ele fala o seguinte, aos casados. Aí ele fala assim, ó, cuida das coisas de Deus. Mas por que o casado agora esquece de Deus? Não. Deus é sempre a prioridade, seja do casado, do solteiro, do viúvo, Deus é prioridade. Mas a responsabilidade muda. Então, solteiro, cuida das coisas do Senhor. Aos casados, cuida das coisas do mundo e de como agradar a sua mulher. Então, olha a diferença. E você pontuando isso, a gente vê a total diferença, que o pessoal que está nos acompanhando também está percebendo. Que o solteiro está mais ligado, ele, Deus, ele no seu ser de desenvolvimento, pessoal, profissional, emocional, ministerial, seja lá o que for. As pessoas no geral. No geral. Agora o casado não. Continua Deus sendo supremo, é claro, mas aí a responsabilidade já muda, aí já não vai para fora. Aí é totalmente dentro. Cuida das coisas do mundo. Quando fala do mundo, esse mundo, esse contexto de casado, familiar. Por isso que eu até brinquei, falei na igreja. Tô lá, tô tranquilo. Eu chego lá, tô envolvido, não tem negócio meu, daqui a pouco tem que ir lá buscar uma marmita pra esposa. Não tem, meu Deus do céu, a gente tem que ir em tal lugar. E no presente momento, eu tô desprovido disso. Então, por isso que eu falo, tem hora pra chegar, não tem hora pra sair. O casado já é diferente, ele não pode pensar assim. Não, a hora que eu quiser eu vou embora. Ele já tem outra responsabilidade.
Então a pessoa, a esposa tá lá, principalmente no caso, tem filhos pequenos, no seu caso. Então assim, já muda a mentalidade. Por isso que Paulo fala, aí você já cuida das coisas do mundo, de como agradar sua mulher. Então você vê que são contextos diferentes e conselhos totalmente diferentes. São as estações, né? Estações. E até o que você colocou em relação ao ciclo de relacionamento, né? Social, de amizade e tudo mais, isso aí se emprega em todas as outras áreas. Sim. Por exemplo, eu quero ser bem sucedido. Eu vou me envolver, me relacionar, gastar o meu tempo social com pessoas bem sucedidas. Exatamente. Não tem como eu desperdiçar o que eu tenho de mais valioso, que é o meu tempo, por uma amizade, simplesmente porque eu gosto dele, é uma pessoa legal. É legal. O legal vai puxar você lá pra baixo. A gente tem aquele caso, né? Aquele amigo nosso Não, sim. que fala da cidade, ele mora numa cidade pequena. Sim. Ele mora numa cidade pequena, né? Não tem nem como falar o nome dele aqui, né? Mas ele sabe que ele sabe o que a gente está falando. É tu mesmo. É tu. Ele mora numa cidade pequena e lá as pessoas pensam pequeno, limitado à realidade que elas vivem. Não por conta, assim, não sendo preconceituoso De com forma nenhuma. geografia. Não, né? Exatamente. Mas assim, eu continuei que o pessoal vai entender. E as pessoas lá, na sua grande maioria, né, são contentas com a realidade que vivem. Conformados. Né? Conformadas, é a melhor palavra. E ele, como outros também, pensam fora da caixa. Vivem, estão passando por aquela realidade, mas querem algo maior. E ele fala que toda vez que ele vem para Maringá, ele vê esse ar, parece que todo mundo aqui tá puxando ele para cima. Ele se sente bem, ele parece que ele anda flutuando. Aí ele fala que quando ele tá voltando embora, parece que o clima já vai baixando, já vai ficando escuro e já tem 10 pessoas lá na porta da cidade lá para puxar ele para baixo. Volta aqui para sua realidade. Esteja conformado. Esteja conformado. E é bem isso aí. O que eu tô querendo dizer? Que como na vida profissional, em outras áreas também, a gente busca relacionamento com pessoas superiores, com altos níveis, para que a gente alcance esse nível. O casado não pode regredir. Sim. O casado não pode deixar a sua família, a sua esposa, para estar na roda dos amiguinhos solteiros. A conversa, o despertar, às vezes, de assuntos e de intenções não são congruentes com a realidade da vida do casado. É diferente, isso não está associado a desfazer de pessoas. Jamais. Não, isso não está associado a esnobar ninguém, não. Mas o tempo que você tem está sendo, né, a pergunta que fica está sendo bem empregado? Eu estou utilizando ele para crescimento com pessoas maduras, né? Produtivo, Mesmo produtivo. Exatamente. Para que ou eu compartilhe, ou sendo o menor da roda, só absorva. Sendo o menor da roda, faça perguntas. Sim. Sendo mediano ou maior, compartilhe. Mas sendo maior, já aciona o alerta. Opa, preciso avançar aqui. Porque a vida é um eterno crescimento, né? Um eterno aprendizado. E a gente precisa ir rompendo. Conforme você chega num teto, você tem que ter a sensibilidade de identificar, estou num teto para romper, para ir subindo de nível, né? Para passar de fase. E as estações, igual você colocou, tem isso também, né? O solteiro, estar envolvido, né? Eu lembro da minha fala do solteiro, estar envolvido Todo esse caso, na comunidade, né? Com as pessoas, no social, com os amigos, né? E sempre com um alerta, com atenção ali a mais para um amigo, para algum conhecido, algum parente, com uma vida já, uma família já constituída, alguém que se destacava ou que atraía alguns olhares para uma vida muito bonita, né? Socialmente, aparentemente, do que a gente via. E eu estou aqui, mas eu quero estar ali. Eu quero sentar naquela mesa lá. Vai ter um encontro de casais, eu quero estar lá. É um avanço, né? É um avanço da vida do ser humano, do indivíduo. E uma coisa que eu posso dizer é que o casamento prospera. O casamento prospera.
As pessoas que não compreenderem isso e entenderem de forma errada vão buscar loucamente por alguém com a intenção de ficar rico. Vão ficar ainda mais pobres. Mas com um alinhamento correto, né, com a pessoa certa, o casamento, eu ouvi isso de um senhor de 82, 83 anos de idade, quando eu era um cliente da época, que a gente tinha uma amizade, falei para ele que ia casar, ele falou assim: parabéns, agora você vai prosperar. E foi só isso que ele disse, aquilo ficou na minha cabeça, e realmente é a realidade que a gente vive hoje. Cada dia mais a gente olha para a linha do tempo e vê realmente uma prosperidade que a gente vai alcançando. Por quê? Porque quando você está solteiro, você tem um objetivo, uma meta que seja. Não a meta ou o objetivo da construção de família, uma meta particular, uma meta sua. E quando você casa, você continua tendo metas particulares, metas individuais, objetivos individuais. Eu quero alcançar isso, pessoalmente, mesmo casado. Só que o que acontece é que, estando dois juntos, ela também tem os planos e os desejos e os objetivos dela. Só que como a gente passa a ser um, mesmo que me realize, mesmo que realize ela, esses pontos e objetivos também passam a ser um. Então já não é só mais o meu esforço para alcançar isso aí. Só. Não é uma força só. É a força dos dois. Então a gente faz acontecer, a gente vai rompendo. Aí chega aquele momento, que é um momento de eu tô cansado, não tá dando certo, olha para trás, ou estagna, ou pensa em voltar. Tem alguém ali que pega na mão, fala, levanta, nosso objetivo tá ali, vamos para frente. E assim vice-versa. E agora eu vou falar para você por experiência, né? 5 anos é um bom tempo já casados para mim poder compartilhar isso aí. Não existe um momento que os dois estão na mesa. Não tem como. Porque pode surgir essa pergunta, mas e quando os dois estiverem pensando em parar e voltar? Ter pensado ali. Pensou. Porque eu já pensei isso ouvindo em outras situações. O que fazer? Atrás. Não tem como. Não tem como. Justamente por sermos indivíduos e pessoas de diferentes pensamentos e culturas, enfim. Não tem como. Por isso que, estando bem alinhados, sempre os dois vão estar full power no processo, ali, no progresso para alcançar o objetivo, para crescer, chegar no alvo. Ou quando um falhar, o outro vai estar aqui. Ou vice-versa. Então, tem muito disso, é um conselho, né? Vou dizer, um conselho que a gente ouviu e que faz muito sentido hoje, né? Depois de vivido já todo esse período aí. A própria constituição da nossa empresa, os nossos negócios que nós temos fora da empresa. A gente vai abordar isso aqui também. Tem coisa aí, tem história. Fazer a casa aí pra gente conversar. Mas é legal. Ela poder compartilhar isso também, que acaba sendo uma linguagem mais direta de mulher para mulher, né? Sim. Para as mulheres que nos assistem. Então acaba sendo legal isso aí, né? E do que você falou em relação às pessoas, né? Ao convívio, o modelo. Sempre ter um modelo, né? Para tudo que existe um modelo. Sim. E esse modelo é para ser seguido e alterado e vivido conforme a sua realidade, conforme a sua verdade, né? O modelo é um parâmetro de início, de direção, mas a vivência ali é individual de cada um. Né? É individual. E por isso que a gente vê esses dois mundos, esses dois ciclos, duas estações diferentes, porque estou solteiro, estar e saber lidar com isso, maravilha. E o estar casado, e na verdade o estar eu já posso ir mais além, porque a gente que vem de princípios, aí já eu sou casado, porque a vida de solteiro pode ser mudada, propositadamente, claro. A de casado, a gente sabe que diante do altar, seja o padre ou o pastor, ele fala uma frase lá que arrepia. Até que a morte, e ninguém tá com pressa de morrer, como diz Cláudio Duarte. Então, você vê que são cenários diferentes. E quando as pessoas têm essa maturidade, entender essas fases diferentes, tudo flui. Estar solteiro não é problema. Pior do que estar solteiro é ser mal casado. Eu vi isso poucos dias de um pastor que eu admiro muito.
E alguns que às vezes estão na vida de casado e querem voltar para a vida de solteiro. Então, isso aí já não foge do escopo aqui da realidade. Então, fazendo um resumão aí pro pessoal. Eu, estando na condição de solteiro, por enquanto. Sim. Não estão sabendo de nada. Por enquanto. Mas é aproveitar para crescer mesmo, para amadurecer, seja profissionalmente. Aceitar os desafios. Aceitar. Tem essa questão do tempo, que é a coisa mais preciosa que nós temos na vida. Investir. Não fica perdendo tempo não, tá muito solteiro perdendo tempo aí na caminhada, a gente vê às vezes esperando. Acompanhando. Não, gente. Esperando parado. Tem que investir, cresça, se desenvolva, até porque tem 3 máximas na vida do homem, que também eu vi isso de uma palestra do pastor Cláudio Duarte. Quem não conhece o Cláudio Duarte, né? Cláudio Duarte. Um abraço, Cláudio Duarte. Eu vi muitos seus vídeos, Cláudio Duarte. Ele falou algo interessante em uma das palestras. Ele falou o seguinte: tem 3 máximas na vida do ser humano. A primeira, onde eu vou passar a minha eternidade? É a máxima, indiscutível. A segunda, qual é o meu propósito de vida? Eu tô aqui pra quê? Só para dar trabalho para os outros, só para ser peso, fardo? Qual que é o objetivo de vida? Qual que é o meu propósito? Por que eu estou estabelecido neste mundo? E a terceira é com quem que eu vou passar a minha vida? Que é o que você falou, que quem vai estar comigo desenvolvendo o propósito, que quando chegar junto é aquele turbo que vem no carro, o carro já tem um motor potente, chega aquele turbo a mais e vai mais rápido e dá força. Então, entendendo essas 3 máximas e seguindo, eu compacto com essa ideia. Aí não tem como a pessoa chegar no casamento e, nossa, não era tudo isso aqui não. Pelo contrário, ela vai chegar bem, vai lidar com os problemas de uma forma diferente, como você abordou. Não é que os problemas não vão acontecer, vão chegar, mas serão resolvidos. Ele bateu na porta, antes dele entrar, já resolve ele lá na porta mesmo. Ele vai olhar, tá bom, já não estou resolvido, vou embora. Não é? Não me cabe aqui. Não me cabe aqui. Então é o que eu falo assim, principalmente para vocês solteiros. Ter uma vida, claro, de devoção ao Senhor, de envolvimento na comunidade de fé, envolva em trabalhos sociais. Claro, estuda, cresça, se desenvolva profissionalmente. E ter um momento que o solteiro quer estar na rodinha de solteiro, né? Falar, tô gostando de fulano, tô nisso aqui, eu quero fazer isso, tô aprendendo a fazer isso, eu quero viajar, fazer um intercâmbio, legal. Mas já olha lá na frente, começa a aproximar de pessoas experientes. Quer chegar no matrimônio, começa a olhar pessoas que estão tendo sucesso, esse no casamento. Não vai olhar um qualquer aqui, vai dar conselhos ruins. Então, procure chegar perto de pessoas assim. Eu vou dar um exemplo mais didático. Eu aspiro pelo Ministério Pastoral. Eu já falei isso aqui no nosso primeiro podcast. Qual que é a minha atitude hoje? Eu estou quase sempre perto de pastores. Não só à noite, às vezes durante o dia estou procurando manter contato. Pastores que eu sei de renome também no Brasil, no mundo, dão um bom testemunho, mas principalmente no dia a dia. Então, e é o que você falou, eu estou ali só aqui, fala. Legal, tem esse negócio no Ministério Pastoral, hein? Essa que eu já não sabia. Isso aqui, entendeu? É um exemplo prático que eu estou dando aqui, didático. Porque não adianta, tenho aspiração pelo Ministério Pastoral e tudo mais. Mas com que pastor você tem contato? Não, nem. Não, é incoerente isso, não bate. Então é se envolver. Então você solteiro, procura pessoas de referências, pessoas que estão casadas, pessoas que vão te dar bons conselhos, mostrar como que é na prática. No caso que está conversando eu e o Adriel está vivendo o casamento, eu só estou aspirando mais para frente, mas ele está vivendo. E buscar isso. Mas até chegar na fase do sagrado matrimônio, você aceita fulano, ou você aceita fulana, chegar tudo certo, tudo ok, e desfrutar de algo que é bênção. É maravilhoso. Mas a vida de solteiro também é boa, então aproveite, se desenvolva. E qual palavra você dá para os casados aí? Porque às vezes algum casado que tá meio, digamos assim, na corda bamba, né? Lá atrás ou no cabo de força. Na guilhotina, né? Guilhotina. E alguns às vezes que não, infelizmente, não tiveram tantas informações que a gente tem hoje, que a gente tem que reconhecer que nós vivemos num período fantástico, de muita informação. Sim. Informação instantânea, que alguns não tiveram. E agora às vezes as crises começaram a chegar e não estão sabendo como lidar. E é claro que às vezes o primeiro pensamento que vem é separa, vamos começar outra coisa, cada um no seu canto.
E não é por aí. A gente sabe que o divórcio não é a melhor recomendação, pelo contrário, abre mais problemas. Sim. Mas eu falei na. Problemas emocionais, financeiros, Já bagunça tudo. tudo. É. Foge do padrão. Então, estando, ó, vou corrigir aqui, estando solteiro, é isso que eu falo. Mas e você estando casado, o que você falaria pro pessoal casado e até mesmo pro pessoal solteiro que tá olhando pra vocês? Exatamente. Tá de zóio ali, estando casado, conversa. Conversar. Conversar. A gente Já. ouve muito uma coisa que é quase um clichê, que é, estando casado, não separe. Sim. O solteiro, o Paulo fala, né? O solteiro não se casa, mas o casado não se separa. É, mas o maior conselho a ser dado para um casal é conversa. Olha aí, pessoal. O diálogo é o resolvedor de toda e qualquer situação. E aí, para quem não sabe conversar, aprende a conversar. Porque não é uma mágica, não é uma fórmula secreta que a gente pode ter o acesso, que alguém pode nos entregar e que vai resolver algum problema, né, vivido ou identificado dentro de um casamento. Toda resolução está interna e não externa. E o interno, no coletivo ali do casal, né, restrito ao casal, está associado a pôr para fora. Porque a mulher nunca vai saber o que o homem pensa e o homem nunca vai saber o que a mulher pensa. Ambos não têm a adivinhação do que o outro está pensando. Não tá lendo a mente. Não tem como ler a mente. Interessante. Agora, quanto mais existir a conversa, Diálogo. mais vai existir amizade, mais vai acontecer descobertas de desejos, de vontades, descobertas de curiosidades, de coisas que já foram vividas. Olha, lembrei de tal coisa agora, porque a vida é uma série de registros, né? A mente é um campo de armazenamento imenso. E é somente numa mesa, num diálogo, num tempo de qualidade que nós chamamos, em que tudo isso vai ser construído com sucesso, para o sucesso. Maravilha. E não só para alcançar, mas para se manter nele. Para se manter. Os altos e baixos que nós chamamos e que é uma realidade da vida humana, é como as estações, o inverno, o verão, todos passam. Então, no mesmo dia que você está extremamente feliz, extremamente bem, vem um dia mau. E esse dia também passa. Agora, como a gente lida com esses momentos, são as consequências das coisas que ficam depois. Essas ficam, essas não passam. Então, o diálogo, a conversa, né, por experiência nossa, minha, que nos compartilhamentos a gente fala muito com exemplos mais íntimos até, mas são o segredo, esses sim são o segredo e o resolvedor de todas as questões. Na verdade, até o próprio alinhamento e combustível para que se alcance alguma coisa desejável. Né? Então, eu poderia falar várias outras coisas. Honra a tua esposa, isso é princípio mínimo. Seja idôneo e honesto à sua esposa, isso também é básico, também é mínimo. Isso a gente tem que chegar para o casamento convicto dele. Consciente, não é? Consciente. A gente não tem que começar ali a família Agora para eu- poder aprender isso. Ah, eu não sabia que eu sou Praticar só da minha isso esposa agora. agora. Não. Então, a gente fala isso porque o óbvio precisa ser dito, como Sim, você falou sim. no começo. Mas são coisas básicas, coisas mínimas que um casal maduro precisa ter, né? Ambos os lados. Mas coisas mais complexas estão ligadas às coisas simples. Uma coisa simples é conversar, Olha só, que é uma coisa muito complexa, que é muito complexo. por as pessoas não terem dificuldade de conversar. Sentam os dois no sofá, cada um está no seu mundo virtual. Às vezes, para dar recado, a gente ouve no dia a dia, às vezes alguém que compartilha com a gente, fala, manda mensagem. Olha só, um exemplo muito legal que a gente acabou tendo por referência, adaptamos à nossa realidade,
é que eu e minha esposa, nós temos um dia na semana que é um dia bloqueado na agenda para nós. Esse dia, as exceções são apenas um convite de aniversário, que é uma data específica, né, a ser comemorada por alguém que nos convidou, um casamento, um evento extraordinário. Ou às vezes no caso de saúde pode acontecer também. Pode acontecer, mas nós temos um dia, e isso fazem já 8 meses, que nós temos 8 para 9 meses, nós temos um dia na semana que é bloqueado para nós. Adriel, você pode fazer tal coisa tal dia? Não posso, tenho compromisso. Com o quê? Com a Cássia. Ah, para! O pessoal às vezes até eu explicar o contexto, brinca e fala, a mulher não deixa. Não, eu não quero. Que eu tenho compromisso com ela. E mesma coisa vice-versa. E esse tempo, a gente tem a nossa filha maravilhosa, a Cássia, estamos grávidos, agora vai nascer a nossa segunda filha. Mas é um tempo que a gente investe para nós, mesmo com toda a responsabilidade de nós com a nossa filha. O que a gente faz? A gente deixa ela lá na casa da mãe, né? A avó já não gosta, né? A avó já não gosta. Não gosta, paparicar. E é um tempo que a gente pega ela da escolinha, deixa ela na avó, e esse período está bloqueado para nós. É o nosso dia bloqueado. A gente cumpre com o mínimo básico necessário ali, e isso está resguardado a nós. Aí eu vou te falar, vou abrir aqui alguns detalhes. A gente vai no cinema, a gente vai tomar um sorvete, a gente dá a mão e vai dar uma volta no shopping, a gente senta para poder conversar. Olha só, gente. A gente traz questões que acabaram de ser levantadas, identificadas em relação, olha, eu acho interessante a gente ajustar isso aqui para a nossa vida individual, para a nossa vida do nosso casamento, para a nossa filha, os nossos filhos, para o nosso negócio, para o nosso trabalho, para os nossos investimentos, para as pessoas que a gente tem conversado. É um tempo de investimento mesmo. E a gente só tem sucesso para contar. Então, por isso que é simples, como se diz, e difícil como se parece. Mas o melhor e maior conselho é converse mais. Sente na mesa, olhe no olho e fale mais. O que está dentro precisa ser colocado para fora para que haja compreensão do outro. E mesma coisa, vice-versa. Esse alinhamento aí cria uma cumplicidade, cria uma força conjunta que é só um olhar já se comunica. Já sabe, tá? Já sabe o que olhou e falou assim, é para nós ir embora. Exatamente, para nós ir embora. Eu tô com fome, eu tô gostando. Exatamente. Interessante. Cria-se tudo isso. E nada melhor passar a vida com alguém que você é muito bem fechado, muito bem alinhado. Conectado ali. Então, meu amor, meu fechamento é você. E para os casados, que seu fechamento seja o seu cônjuge. Que o seu refúgio seja o seu cônjuge. É nele que está, nele ou nela que está o segredo da vida de vocês e do sucesso de vocês. Existe uma coisa muito legal, essa é para fechar, que todo mundo que quer me conhecer, olha para ela. Olhando para ela já sabe como eu sou. E todo mundo que quer conhecer ela, olha para mim. Olhando para mim, já sabe como ela está. Então, se nós olharmos para o seu cônjuge, o que nós vamos descobrir de você? O que vai ser revelado? O que vai ser revelado? Exato. Grosseria, descuido, opressão, sofrimento, amargura, palavras que só coloca para baixo. Tudo isso é importante estar pontuando aqui porque tem muitos solteiros. Então, assim, a vida de solteiro é o prelúdio do casamento. E alguns que já estão também na fase do namoro, como é que está sendo essa questão do namoro, no noivado. Exatamente. Então, assim, experiências práticas de pessoas que estão vivendo isso, que está nos apresentando informações válidas, necessárias, relevantes, para quando chegar a nossa vez, a gente acertar também. Exatamente. Não chega lá e ser mais um que vai ser um dado na informação dos divórcios. Pelo contrário, vai ser alguém que vai também lá na frente ser referência para outros casados e principalmente para outros solteiros falar assim, rapaz, olha lá, deu certo. Vou sentar, conversar para saber as dicas, os conselhos, porque
Se deu certo com ele, vai dar certo comigo. Exatamente. E a pergunta que fica é melhor solteiro Vixe. ou melhor casado? E aí? Se você puder, comente aqui, interaja com a gente. Se você tiver algum testemunho também, compartilhe aqui. Todo esse conteúdo tem alcançado muitas pessoas e é com temas abrangentes mesmo, que é para alcançar cada indivíduo. Não vai escapar nenhum, porque toda história vivida, contada, alcança alguém. Então, estamos trazendo a realidade do Samuel hoje solteiro, estando solteiro. A minha realidade hoje, casado. Eu sou casado, né? E vou ficar casado até que se prolongue meus dias na Terra. E é isso que fica. A importância da nossa vida, o maior tesouro, a maior riqueza, né? Que é a família. Então, Abaixo de tudo. de alguma forma, a balança do equilíbrio já pendeu pro lado de cá. Já. Casado é melhor. Não é. Então, meu conselho é case cedo. Case logo. Já o pessoal vai ficar sabendo. O pessoal tá curioso. Eles estão vendo. Quem será? Será que tá? Vocês aguardem. Hoje no vídeo eu tô assim, né? Amanhã. Outro dia, exatamente. nada como um dia após o outro, meu povo. Exatamente. Mas aproveitando muito, investindo bastante também Sim. o tempo, né? Aproveitando o tempo, crescendo, desenvolvendo, amadurecendo, para quando chegar essa outra fase, não ter saudosismo da vida de solteiro. Mas olhar e falar assim, uau, vida de solteiro foi boa, Ciclos, né? aproveitada de forma correta, com princípios, mas a de casado tá superando. Exatamente. É isso. É isso aí, pessoal. Fechamos. Você reparou que nós estamos uma dupla sertaneja hoje? Verdade, não foi combinado não. Não. Depois eu pego e passo a segunda. Tchau. É isso aí, pessoal. Compartilhe esse vídeo aí com quem você achar que seja interessante o nosso bate-papo, o nosso assunto de hoje. Né? Que isso edifique você, sua vida. Né? Porque todo mundo passou, está passando ou vai passar pelas fases da vida que nós colocamos aqui hoje, né? Na vida conjugal ali, matrimonial, sentimental, emocional. E que edifique realmente você. Que alguma coisa que seja verdade na sua vida. Um modelo, um exemplo, um parâmetro para que haja mudança aí, para que haja edificação aí. Né? Como há aqui sempre nas nossas conversas de compartilhar e recompartilhar, e isso nos transborda. Curta aqui se você gostou, comente aqui embaixo como nós já pedimos, se inscreva aqui no canal, ajude o nosso projeto. E É simples assim. simples assim. Simples assim, minha gente. Tchau e Deus. até o próximo. Um abraço. Um abraço a todos. Até mais.